Dia da nossa capacitação, né, sobre atendimento educacional especializado. Então, ontem nós tivemos, no período da manhã, a fala da Carla, né, falando sobre a questão, várias questões, né, acerca da pessoa com deficiência. E à tarde nós tivemos a Ivani falando sobre atendimento educacional especializado. E agora de manhã nós temos a Ana Boff, que é pedagoga do campus Itajaí, que vai falar sobre deficiência intelectual. É isso, Ana? E à tarde nós teremos convidados externos, duas convidadas, né? É isso? UFSC, né, conosco. Então, a gente vai seguir na sequência e amanhã nós teremos a oficina, né, que vai ser na parte da tarde. Quero agradecer a presença de vocês. Hoje temos a Veridiane e o Rafael, que estão aí, né? Os demais já estavam ontem, né? Sejam bem-vindos. E é isso, pessoal. Então, vou passar a palavra para a Ana, que vai iniciar as atividades. Nós faremos uma pausa às 10h30 para o coffee break. E assim, pessoal, se vocês tiverem algum questionamento, a gente pede que vocês... Só não esqueçam que a gente tem que falar sempre no microfone. Eu vou ficar com o microfone aqui na frente, eu, a Jana, né? A gente vai ficar de microfone runner, né? Para correr com o microfone com vocês. Porque senão, como essa capacitação está sendo gravada, se a gente não falar no microfone, não fica registrado, tá? Então, se alguém quiser falar, a gente passa o microfone de imediato. Tá certo? Obrigada. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia. Está funcionando? Tá. Já me apresentei brevemente ontem, né? Mas só para os que não estavam. Então, eu sou pedagoga no campus Itajaí. Eu iniciei a minha trajetória na educação trabalhando como segunda professora. E eu trabalhei principalmente com alunos com paralisia cerebral, deficiência intelectual e síndrome de Down. Então, por isso que hoje a fala que eu vou fazer para vocês é sobre a deficiência intelectual, que foi, né, os alunos, o público-alvo ali da educação especial, com os que eu tive mais contato e experiência. Só antes disso, antes de iniciar com a questão propriamente dita da deficiência intelectual, eu vou trazer uma breve contextualização histórica da deficiência, os grandes períodos históricos e aí como as pessoas com deficiência eram vistos nesses períodos, né? E um desses períodos históricos é o que nós estamos vivenciando no momento, na atualidade. Nós estamos tentando construir espaços mais inclusivos, né? A inclusão é uma questão que está sendo falada, está sendo garantida, inclusive, em legislações. O nosso PDI, a nossa missão institucional, traz isso, né, como sendo o principal objetivo da instituição. Então, eu inicio aqui a minha fala, eu trouxe uma citação do Mittler, né, que é um estudioso da área, e ele fala que a inclusão é uma visão, uma estrada a ser viajada, mas uma estrada sem fim, com todos os tipos de barreiras e obstáculos, alguns dos quais estão em nossas mentes e em nossos corações. Então, nós estamos construindo essa experiência. A gente, pelo histórico, pelas vivências, a gente sabe que não há outro caminho. É só por meio mesmo da inclusão. Então, como fazer? E aí eu vou voltar a falar disso mais adiante. Esses são os grandes períodos históricos, tá, de como a pessoa com deficiência foi tratada desde o início da civilização. Mas eu vou trazer aqui uma fala mais geral mesmo, porque não é o nosso foco, mas só para contextualizar, para quem não teve acesso ainda a esse tipo de conhecimento, poder se situar e entender um pouco mais, né? Então, essa representação visual, acho que ela é bem autoexplicativa, né? Então, inicialmente, as pessoas com deficiência eram deixadas à margem mesmo, literalmente. Eram abandonadas, eram mortas. Na Idade Média, mais ou menos, a influência da igreja era muito forte. Então, a deficiência era vista como algo relacionado a demônios, feitiçaria. E o que acontecia com essas pessoas com alguma deficiência? Elas eram condenadas, inclusive, à fogueira da Inquisição. Mas, ainda hoje, essa influência da igreja, da religião, ela é muito forte. A gente não vai entrar aqui em questões de crenças, mas, ainda hoje, a gente escuta que a deficiência
é um castigo de algo que a pessoa viveu numa vida passada, né? Enfim, porque, por mais que a gente tenha conseguido superar algumas coisas, nem tudo que foi construído, né, desde a antiguidade nós conseguimos superar. Então, essa questão ainda é muito forte e presente, né? Mas a gente sabe que, principalmente com o advento do cristianismo e com o avanço da medicina, essa visão foi se modificando. Então, principalmente ali a partir do cristianismo, não, essas pessoas têm alma também. Elas precisam receber algum tipo de atendimento. Com a medicina, são pessoas, nesse momento já eram, sim, vistas como pessoas, mas não pessoas ainda como outras sem deficiência. Então, precisariam estar em ambientes também separados. E aí a gente começa ali um outro grande momento histórico, que foi o da institucionalização da deficiência, onde começam a ser criadas as primeiras escolas especiais. A primeira delas foi a instituição dos meninos cegos, que atualmente é o Instituto Benjamin Constant, mas isso foi ali no final do século XIX. Então, vejam como esse primeiro período da exclusão ele foi muito longo, né, na história. Foi o que, assim, por tempo de duração, foi o que mais durou. Aí, então, essas pessoas começaram a receber, a ter, né, as primeiras leis de proteção, mas ainda muito restrito, muito específico, e a deficiência vista ainda como algo que precisava ser corrigido, né, não era uma pessoa ainda plena. Por isso, ela não podia estar nos mesmos espaços que as demais pessoas. E agora, mais recentemente, né, se a gente olhar essa linha histórica, o período da integração e da inclusão escolar, que é esse momento que a gente ainda está tentando construir, né? No período da integração, o que acontece? Ali ele está representando, se vocês observarem, percebem que tem um círculo dentro de um maior? Especialmente na escola, o que aconteceu? As pessoas com deficiência começaram a se inserir na escola comum, mas ainda em salas de aula separadas. Não sei se alguém vivenciou isso na escola, quem trabalhou. Eles começaram a frequentar a escola comum, mas havia uma salinha das pessoas com deficiência, daqueles que não conseguiam acompanhar. A Ivani está falando que muito, bem no fundo. Ou mesmo de estar na mesma sala de aula, mas no fundo, né? Pode acontecer essas duas situações, tanto de haver uma sala específica para aquele grupo de alunos que, né, na visão de alguns, não vai conseguir acompanhar, não está ainda preparado para estar junto com os demais, ou no mesmo espaço físico. Quando se coloca, né, um aluno com deficiência no fundo da sala, é esse o paradigma, é de integração. Porque o que está diferenciando a integração da inclusão? É a postura da sociedade e da escola frente a essa pessoa. Na integração, é a pessoa que precisa se adaptar à sociedade. E, na inclusão, a sociedade vai fazer tudo o que for possível para se adequar a todas as pessoas, independente das suas características, independente de qualquer condição. O paradigma, o principal princípio da inclusão escolar é a valorização das diferenças. A diferença ela não é vista como defeito. E para a gente conseguir chegar, né, a essa situação, é uma desconstrução muito grande de tudo que a gente aprendeu, de tudo que a gente viveu. Tem uma autora, não sei se a Ivani conhece, a Nau Jorques, de Santa Maria. Ela fala que a inclusão é um processo de valorização das diferenças, né, em primeiro lugar, de reorganização escolar e de luto. Porque a gente precisa repensar o modelo de escola e de sociedade que a gente quer. Então, não é possível manter esse modelo de escola baseado, né, na meritocracia, no elitismo. Então, sim, você vai ter que passar por um processo de luto no sentido de repensar todas essas questões. O que é aprendizagem, o que é avaliação, e aí se desgarrar de algumas questões que, por vezes, a gente pode utilizar.
Ai, mas eu aprendi assim, na minha escola foi assim, na graduação eu aprendi assim, então por que eu tenho que fazer diferente? Né? Se eu aprendi nesse modelo de escola, por que agora eu tenho que repensar para atender a todos os alunos? Mas o que está em jogo é que projeto social a gente quer construir. E aí isso ultrapassa a sala de aula, né? Esse modelo de escola, há anos, ele está denunciando que não dá mais conta. E aí não é nem só do aluno com deficiência, ele não está dando mais conta de nenhum aluno, de garantir a aprendizagem de poucos alunos, né? Pouquíssimos. E aí é isso que a inclusão vem colocar em xeque. E a proposta é uma educação de qualidade para todos os alunos. Uma educação que possibilite a aprendizagem a todos os alunos. E aí, como eu vou fazer isso nesse modelo de escola como a gente vivencia hoje? Não é possível. O que a gente vai estar colocando em prática é ainda a integração. Quando a gente postula isso, quando eu coloco, olha, tudo bem, aluno, você está aqui, mas é você que vai ter que se adaptar. Dá um jeito de estudar para a prova, dá um jeito de o que tu está precisando ainda de base, o que está faltando para ti, dá um jeito de conseguir. Eu vou continuar organizando a minha prática como eu sempre fiz. Isso não é inclusão. Esse é meu jeito, eu nasci assim, eu cresci assim. Então, a gente precisa se despir dessas verdades, dessa construção que, historicamente, nós não podemos negar. Isso ainda é muito forte. Mas o que nós queremos construir enquanto sociedade? Nós somos educadores. Eu acho que o nosso principal papel e o nosso objetivo é a formação humana. Então, o que o nosso PDI está dizendo? E essa visão da inclusão não está ali à toa. Ele faz parte desse todo o contexto mais amplo a ser construído. Então, basicamente, pessoal, esses são os grandes períodos. E como eu falei, nós estamos tentando construir essa perspectiva da inclusão. E aí aqui eu trouxe de forma também mais estruturada, principalmente essa questão da inclusão e integração, porque acho que é uma coisa que a gente precisa discutir, problematizar, porque senão as coisas não mudam. Assim, se a gente não coloca isso como um problema a ser discutido mesmo, levado para os professores, e às vezes é mais fácil deixar como está, mas a gente sabe que não está, essa forma de ensino não está garantindo a aprendizagem de todos. E é isso que a gente precisa, de agora em diante, colocar como objetivo principal. Mudar essa perspectiva. Qual é o objetivo da instituição? O ensino ou a aprendizagem? Eu acho que essa também é uma questão que a gente precisa colocar como ponto, pauta principal. Então, inclusão é diferente de integração. A inclusão é obrigatória por lei. Ela acontece com a inserção total e incondicional de todos os alunos. E ela causa mudanças que beneficiam a todos. Não é só para o aluno com deficiência. É uma situação, uma reorganização escolar que vai beneficiar a todos. E ela opta por valorizar as diferenças, porque elas são reais e não necessariamente defeitos. Dependendo de como você as olha, de como você organiza o teu trabalho pedagógico, elas podem vir a ser. Mas se você encara a diferença como algo a ser enriquecedor, um desafio sim, mas algo que vai possibilitar a aprendizagem de todos e dentro das suas possibilidades, porque a inclusão também questiona os padrões. Uma das questões é o que é isso, o que é esse conhecimento padronizado? Está beneficiando a quem? Então, acho que a primeira questão é isso. E a integração. Como algumas escolas interpretaram a inclusão, e ela acontece com essa inserção parcial e condicional do aluno, ela causa mudanças que visam prioritariamente a pessoa com deficiência. Por isso que ontem também foi tratado que é uma linha muito tênue quando você adapta atividades, adapta estratégias para a pessoa com deficiência. Até que ponto essa adaptação não pode ser feita para beneficiar a todos?
né? A gente sabe que pode ser que algumas questões específicas, sim, tenham que ser feitas. Mas quando você repensa uma atividade em desenho universal, né, uma proposta para atingir mais pessoas com estratégias diversificadas, traz um vídeo, faz concretamente, porque a aprendizagem é isso. Pelo menos eu entendo que a aprendizagem é a interação, são as múltiplas interações que vão acontecendo no processo de ensino-aprendizagem. É a relação entre o professor e o aluno, é a interação entre o conhecimento do senso comum e o conhecimento científico, a teoria e a prática. Então, quando você traz essas questões, você amplia o leque de abordagem desses conteúdos, você tende a atingir mais alunos também, né? E quando você adapta, quando você limita apenas para um aluno, é uma mudança que você está fazendo prioritária para essa pessoa, que é uma perspectiva de integração, né, e não inclusão. Então, ela opta por disfarçar e negar as diferenças para aumentar a possibilidade de inserção. Então, basicamente, né, são essas as diferenças. Pode? Com relação a essa questão, né, que a Ana traz ali, que é super importante, a questão da adaptação, a gente já falou ontem, né? Assim, não é que em alguns momentos a gente não precise disponibilizar recursos específicos para aquele aluno. Não é porque nós temos um aluno cego em sala de aula que todo mundo vai ler um texto em braille, né? Não é nesse aspecto. Nessa perspectiva, eu vou disponibilizar textos em braille se ele é usuário né? Mas a questão que a gente traz da adaptação, ela também é uma questão nova que tem se discutido entre os teóricos da educação especial, né? Até então, a gente tratava isso como muito normal, assim, muito natural. A gente adapta. Essa palavra era muito corriqueira entre nós, educadores especiais, e quem é da área. Agora é que a gente tem parado para refletir, para, né, que alguns teóricos têm abordado a questão, assim, de que nem sempre adaptar é bom, principalmente por tudo isso que a Ana está tratando, assim, né? É se despir, sim, né? Porque se eu sempre adapto para aquele menino, então quer dizer que ele não está inserido ali, né? Ele não está naquele contexto todo como parte daquele contexto. E, em alguns momentos, sim, ele tem que, né, ter um recurso que é específico para ele. Mas na grande maioria e no restante do tempo, ele tem que estar como todos e ele tem que ter disponibilidade de tudo como todos. Então, realmente uma desconstrução, né? A gente tem que, para a gente chegar a um ponto de ter uma sociedade e, consequentemente, uma escola inclusiva, a gente vai ter que sair da nossa caixa mesmo, assim. Né? A gente ainda vive, cada um na sua caixinha, cada professor no seu lugarzinho. Dificilmente eu falo, daí às vezes a gente tem aquela falsa ideia, né, de que se um professor de matemática trabalhou com o de português em sala de aula, está fazendo interdisciplinariedade. Nem sempre, né? A mesma coisa acontece com a inclusão. Né? É bem mais amplo do que simplesmente, hoje eu levei um texto ampliado para a sala, estou fazendo inclusão, minha sala é inclusiva. Não, né? Então, isso que a Ana traz é bem importante, assim, e só quis complementar mesmo com relação a essa questão de que, em alguns momentos, a gente vai ter o aluno com deficiência fazendo uso de um recurso diferente, realmente, de todos os outros, né? Mas esse não pode ser o foco principal. Obrigada. Então, qual é o papel da educação especial diante de tudo isso? Porque ontem a Ivani trouxe, né, a questão específica da educação especial como uma modalidade de ensino transversal, né, a todos os níveis, etapas. Mas nessa perspectiva da inclusão escolar, então, como fica, né, essa questão da educação especial? Então, eu trouxe aqui o papel desenvolvido antes da proposta de inclusão escolar da escola especial, da escola regular, e o papel a ser desenvolvido após a proposta de inclusão escolar. Então, educação especial antes da inclusão escolar. Oferecer ensino às pessoas com deficiência ou síndrome, né, qualquer pessoa que tivesse, né, uma deficiência física, intelectual, sensorial. O ensino da escola regular poderia ser substituído pelo ensino da escola especial. E isso aconteceu por muito tempo, né? O aluno com
essas características, com essa deficiência, não frequentava a escola comum, ele frequentava a escola especial. Talvez, né, o que mais seja conhecido, a APAE, por exemplo, né? E aí, após essa proposta da inclusão escolar, então, a educação especial, ela vai ter ali como objetivo oferecer suporte e apoio para a inclusão de alunos com deficiência, síndromes, altas habilidades, superdotação, aquele público-alvo que a Ivani tratou ontem, né? Mas é no sentido de suporte. Alguns alunos frequentam a sala de recursos multifuncionais na escola, e essa é a proposta, até para que facilite a comunicação, né, Ivani, entre esse professor e os demais da escola, mas alguns frequentam, por exemplo, a sala de recursos multifuncionais na APAE ou outras instituições, né? Então, é possível, sim, mas se houver na escola em que o aluno está matriculado, isso é muito mais articulado, né? Possibilita uma articulação muito maior. Então, trabalhar de forma cooperativa com as escolas regulares, oferecer serviços de apoio para o desenvolvimento de alunos com deficiência. E a escola regular, antes dessa proposta de inclusão, né, ampliada, oferecer ensino aos alunos sem deficiência. E, agora, após essa proposta, oferecer ensino a todos os alunos. E só é importante destacar, a Ivani já comentou isso, mas eu acho bem importante ressaltar, quando nós falamos em inclusão escolar, nós estamos, sim, falando dos alunos aqui, público-alvo da educação especial, mas de todos os demais. É o aluno com condições, né, econômicas, talvez menos favoráveis, o aluno negro, enfim, todas as questões, todas as condições humanas que existem, né? Então, na nossa fala aqui dessa semana, dessa capacitação, a gente está focando em um público específico, até porque a gente sente essa necessidade de organizar esses serviços da educação especial. Então, quando eu falo em inclusão, eu estou falando desse aspecto mais geral, né, dessa perspectiva que vai olhar e atender a todos os alunos dentro das suas possibilidades, dentro das suas necessidades, mas de âmbito mais geral, né? Não apenas se referindo aos alunos com deficiência, porque isso, às vezes, é um equívoco que também acontece, né? Falar em inclusão e se referir apenas ao aluno com deficiência. A Cris está solicitando. Uhum. Para tirar uma dúvida, Ana, quando eu entrei no IFES, que já existia o NAPNE, talvez não com a demanda que a gente tem hoje, mas assim, uma estratégia um pouco mais incipiente, enfim, né, porque foi toda uma história desde o TecNep. E eu sempre fiquei na dúvida, porque nos documentos nacionais, a impressão que eu tinha é que esse paradigma da educação especial ele estava sendo revisto, né? E eu sempre fico com dúvida dessas nomenclaturas, porque algumas pessoas que já trabalhavam com a perspectiva da educação especial, elas continuam usando a perspectiva da educação especial. E muitos documentos, inclusive dessa mudança para a educação inclusiva, eles falam de uma outra perspectiva. E eu consigo perceber que nos institutos federais a gente está muito mais para essa perspectiva da educação inclusiva do que da educação especial, né? E aí, claro, a gente vai ter esse movimento, como tu falou, tem instituições fora, o aluno pode estar numa instituição fora, que eu entendo que é um atendimento especializado, que a gente não tem condições de dar. Né? Agora, a gente faz isso, a gente faz essa mediação, porque se entende que a escola tem que ter também um conhecimento para acolher esse sujeito. Né? Sim, independente de ele estar sendo atendido ou um contraturno na PAI, enfim, não, ele quer fazer um curso técnico. Ok, ele vem e a gente vai fazer essa mediação. Eu percebo que uma coisa não exclui a outra. Eu só fico um pouco confusa quando a gente traz a perspectiva da educação especial, que eu acho que é um pouco que nos confunde no papel, entende? Porque, para mim, é uma outra perspectiva, era de um outro momento histórico que a gente vivia.
Eu não posso mais recusar ninguém, independente da complexidade da deficiência. Então, eu queria talvez que tu explicasse um pouco assim, qual é a perspectiva que nos institutos a gente vai nomear, dizer, não, aqui é educação inclusiva, tem aspectos da educação especial. Como é que eu penso esse movimento histórico de um paradigma que está mudando? Né? Cris, iniciamos falando dos grandes períodos da educação especial, como a pessoa, na verdade, com deficiência era vista nos grandes períodos históricos, né? Aí vimos a exclusão, a segregação, a integração e agora o paradigma da inclusão, que é algo que nós estamos ainda tentando construir, né? Mas que, como projeto social, e eu acho que é consenso aqui do grupo, é o projeto social que o Instituto Federal de Santa Catarina, né, quer colocar em prática. O que nós estamos tratando aqui é a educação especial enquanto área, né, e a própria LDB traz a educação especial como uma modalidade de ensino transversal a todos níveis, etapas e modalidades. É aquele serviço de educação especial que vai ser oferecido no contraturno para aqueles alunos com deficiência que tiverem necessidade. Que ontem também nós já conversamos sobre isso, não é todo aluno com deficiência que vai necessitar desse serviço no contraturno, né? Então, ele é um serviço específico, direcionado para esse público, que legalmente tem o direito, né, a ter esse serviço no contraturno, organizado, sistematizado pelo professor de educação especial. Mas, sem dúvida, essa perspectiva mais ampla de educação é a inclusiva de que esse aluno se beneficie desse conhecimento escolar na sala de aula regular, como todos os demais. E aí esse suporte no contraturno é para que ele tenha condições para isso. Mas, sem dúvida, o que você falou é o que a gente acho que tem tentado construir como Instituto Federal. A perspectiva de inclusão escolar, ela é mais ampla e a educação especial está inserida ali como área de atendimento a um público, né, que é bem específico. Não sei se respondeu a tua dúvida, se a Ivani quer complementar. É bem isso que a Ana falou, assim, né? A gente, em alguns lugares, assim, isso quem discute bem é o professor Adriano, da UFSC aqui, né? Ele sempre pontua isso nas aulas dele, pontuava para a gente, enquanto aluno, bem essa questão, né? Uma coisa é a perspectiva que hoje a gente trabalha, que é inclusiva. A educação especial, ela não é uma perspectiva, ela é uma área de ensino, né? Então, ela permanece, ela existe, ela precisa existir para dar conta destas necessidades que alguns alunos com deficiência, que são aquelas 3 áreas de público que eu mostrei ontem, tenham as suas necessidades escolares, acadêmicas e de vida, né, atendidas. Por exemplo, né, o intérprete de Libras ou, né, enfim, são necessidades que é específica, né? Eu não vou botar um intérprete de Libras ali na sala de aula se não tem aluno surdo ali dentro, não preciso, né? Então, mas eu preciso bem atender, na perspectiva da educação inclusiva, eu preciso atender as necessidades de todos. Então, sim, é bem nesse sentido. A gente só precisa realmente cuidar essa questão da palavra mesmo, Cris. E eu já vi, sim, escrito em vários lugares, perspectiva da educação especial. Não, a educação especial ela não é perspectiva de nada, né? Ela é área. Ela é modalidade de ensino, a própria, né, a Ana diz ali, né, a lei traz, né, a lei brasileira traz isso. Então, a gente é área de ensino, né, tanto que não, eu me choco um pouco quando eu vejo assim, nas universidades, pós-graduação em educação inclusiva, mas daí vai tratar aquele 1 ano e meio, aqueles 18 meses só sobre educação especial. Então, poderia ser pós-graduação em educação especial, não precisa ser em educação inclusiva se eu não vou tratar de nenhum outro assunto da educação inclusiva. Ou então, pós-graduação em educação especial na perspectiva da educação inclusiva, como diz a política atual que nos é vigente, né? Então, a perspectiva é a educação inclusiva,
mas nós estamos ali dentro, né? Tanto que ontem a Girlene falou da coordenadoria de ações inclusivas. Ela não é uma coordenadoria só da educação especial. Essa pessoa que a gente tem, ela responde por todos, né? Por todos esses. Vai ter campos que dentro do seu atendimento tem os quilombolas, por exemplo, na sua região. Vai ter campos que tem as aldeias indígenas e que os alunos vêm frequentar o campus e que são alunos, né? Então, todas essas ações permeiam estas ações inclusivas, mas é diferente, eles não são parte da educação especial, com exceção a um indígena que tenha alguma deficiência, né? Ele passa a ser, ou um quilombola que vem lá do quilombo, que realmente tem uma deficiência, pode acontecer, né? Acontece mesmo, tá? Vou passar para o Rafael ali. Eu fiquei pensando ali na parte de oferecer ensino a todos os alunos, quando você estava falando do braille para as pessoas com cegos, que daí o resto da sala não precisa ter o braille. E aí eu fiquei pensando, uma forma de oferecer ensino a todos os alunos seria o audiolivro, um material em áudio, até porque seria uma forma de todos os alunos estarem tendo aquele acesso também, estarem até diversificando um pouquinho a forma como eles aprendem também, não apenas lendo. E aí me ocorreu uma questão, se o Serfead ele tem ele dá algum suporte, ou se os professores são treinados para utilizar o Moodle e desenvolver outros tipos de materiais utilizando a tecnologia. É uma pergunta, Rafa? Não sei te dizer sobre isso de ser A princípio, que a gente saiba, não tem nada, né, Gi? Nesse sentido. Eu vou passar para a Cris, que é a próxima. E a questão, Rafa, que tu falou ali de disponibilizar esse material para outros alunos, pode ser. Ele pode disponibilizar como um recurso a mais para os colegas, né? Cris? Tá. Não, então para esclarecer, a gente falou de perspectivas lá no início, a gente falou do público da educação especial, e aí tem o meio termo aí, né? De uma modalidade de aprendizagem na educação especial, e esse estudante vem para o instituto. Qual é a diferença entre um atendimento, por exemplo, que a APAE vai fazer numa complexidade maior com um aluno com deficiência e o atendimento que nós vamos realizar no Instituto? Você fala como um serviço de atendimento educacional especializado no contraturno? Isso. Assim, o que a que minha eu dúvida conheço... é essa, sabe? A gente conseguir distinguir, porque o público está dado. Sim. Qual é a diferença? Porque, por exemplo, vou citar um exemplo. Muitos alunos com altas habilidades de superdotação vão para a Fundação Catarinense de Educação Especial, fazem uma avaliação, e muitas vezes a gente recebe de volta dizendo que ele pode ter este atendimento no IFSC. Uhum. E aí, o que a gente tem feito? Olha, se ele tem alguma necessidade de complementação curricular, a Fundação Catarinense de Educação Especial, ela diz para nós, olha, ele tem uma necessidade de complementação nesta área, e aí a gente vai ver dentro do repertório que a gente tem na instituição, que tipo de complementação a gente vai dar para esse estudante. Por exemplo, o cara é fera em matemática, física, e ele está no ensino médio. Ele pode fazer uma disciplina de cálculo na engenharia? Pode. Essa seria a nossa possibilidade, entende? Mas, para estes serviços, eles têm trazido uma demanda como se nós substituiríamos o serviço especializado lá. Eu jamais substituirei uma APAE ou uma Fundação Catarinense de Educação Especial. Essa é a minha dúvida, sabe? Qual é o limiar aí entre o que um NAPNE pode oferecer e o que uma instituição da rede pode oferecer?
que nós não dispomos desse serviço organizado hoje enquanto instituição, né? A educação especial ainda não está implantada enquanto esse serviço que vai oferecer esse trabalho para o aluno no contraturno. Então, realmente fica limitado, fica fragmentado as possibilidades. Como você falou, vai pensar em uma outra possibilidade no momento que temos. Essa substituição, Cris, até onde eu entendo, que eu vivenciei, é assim, por exemplo, o aluno está frequentando uma escola municipal, mas a escola não tem essa sala de recursos multifuncionais. Então, ele faz o atendimento numa instituição especializada no seu bairro, mais próximo, entende? Mas, se houver na escola que ele estuda, a prioridade é na escola. Até para facilitar para esse trabalho articulado aconteça, né? Então, não havendo na escola, porque pode acontecer, não são todas as escolas também da rede municipal e estadual que tem. Então, para onde que ele é encaminhado? Ou para uma sala de uma outra escola ou de uma instituição especializada. Então, havendo no IFSC esse serviço, eu entendo que o mais adequado é que ele faça na própria instituição. Até porque a especificidade da educação especial né, nessa educação profissional também vai ser, né, diferente. Então, o trabalho que é realizado aqui na instituição IFSC é diferenciado. Então, entende essas especificidades? Mas, no momento, eu acho que se há essa possibilidade dele fazer lá, não vejo problemas. Né? O ideal é que ele tenha, de alguma forma, esse suporte e receba o atendimento. Ou na instituição, aqui onde ele estuda, ou em outra que possa fazer o trabalho. Quer falar, Ivani? Assim, com relação a essa questão, né, do aluno frequentar o atendimento educacional especializado em outro lugar, claro que a gente não tem, ele tem que ir onde tem, né? Vocês aqui em Florianópolis são privilegiados, assim, porque, por exemplo, eu e a Juliele, a gente está hoje com um aluno que vieram pedir para encaminhar para um possível uma avaliação, né? A gente não tem, onde a gente está tentando lá um lugar em outra cidade vizinha, porque onde o nosso Instituto Federal Araranguá fica não tem. Então, a gente está tentando, né, a Juliele está tentando com outra cidade para encaminhá-lo. Então, veja a dificuldade até para fazer uma avaliação no interior é complicado. E mandar para um outro serviço, impossível, não tem, né? A rede estadual não vai receber os nossos alunos, porque não... Enfim, eles já têm um atendimento especializado lá na cidade e é para eles, né? Então, já não dá conta, já não supre a necessidade. Então, não adianta eu querer fazer encaminhamento nenhum dos alunos do Instituto Federal para a rede estadual, para o AE. Vocês aqui em Florianópolis têm, né, a SIC, a APAI, tem a fundação, tudo muito próximo, assim. Então, é muito mais fácil de encaminhar. Com relação a essa organização e a gente ter o atendimento educacional especializado, a gente não vai substituir, em hipótese alguma, as possibilidades que uma PAI pode ter, porque lá tem físio, tem TO, tem, né, fonoaudiólogo e tal. Nós não vamos. O atendimento educacional especializado é educacional. É uma das partezinhas que a PAI vai fazer também. O restante, ele tem que ser encaminhado para serviços, se ele realmente precisa do serviço de físio, de TO, de fono, ele tem que ser encaminhado para lá. Aí é o que a Girlane pontuou ontem e que a gente vai ter que mapear aí no estado aonde que a gente pode fazer, estabelecer parcerias, são extremamente importantes, assim, essas parcerias com instituições especializadas, porque às vezes o nosso aluno, mais do que o atendimento educacional especializado, ele precisa de outros serviços que são da área da saúde, né? E que nós não podemos negligenciar isso. Não é porque nós pensamos no modelo social e que alguns, né, teóricos do modelo social, e aí a Carla me ajuda aí, a Ana também, dizem, porque o modelo social vê a pessoa, né, não a sua deficiência. A própria Débora Diniz, no seu livro, pontua, não estou dizendo em nenhum momento que essa pessoa tem que deixar a fono, a físio, a reabilitação ou uma cirurgia que ela venha a precisar.
área médica, o serviço da área médica, da reabilitação, em alguns casos eles são necessários sim. Nós não vamos oferecer. Acho que não é o nosso objetivo em nenhum momento pensar em um dia termos todos esses profissionais para dar conta. Não é isso, né? A gente vai continuar encaminhando eles para esses serviços para outro lugar. Claro que a luta pelo serviço de atendimento educacional tem que permanecer e tem que se concretizar um dia. Principalmente por tudo que a gente tratou ontem, assim, foi uma pena até que você não estava, Cris. A questão do duplo cômputo. Eu não sei hoje como que o governo federal, hoje, na atual estrutura da SECADI, que mudou bastante, né, da última que a gente tinha uma liberdade de pegar o telefone e a Martinha atendia e nos olhava, né, nos olhava, para hoje que não é mais aquela equipe que trabalhava lá, uma equipe completamente diferente nesse governo, que pensa coisas numa perspectiva muito outra, assim. Então, ficamos ainda mais restritos ao diálogo com eles, né? E eu não sei como é que está sendo feito, até uma questão que a gente deveria ver, se esses alunos, por exemplo, se o campus Florianópolis tem alunos que frequentam o AE em outra instituição e vocês têm acesso a essa matrícula, como que fica o duplo cômputo de matrículas? Fica com vocês ou fica com a instituição especializada? No nosso caso, nós não temos, né, Ju, nenhum que frequenta atendimento em outro lugar, né? Nem o nosso, não tem, né? Não tem. Realmente não temos. Então, assim, o campus que tem, a gente deveria mapear isso e ver se o duplo cômputo está indo para um lugar ou para o outro, ou está ficando em algum outro lugar que não sabemos onde. Ou não está ficando, isso. Na verdade, não está ficando, tá? Essa informação eu posso te garantir, o IFSC não tem dupla matrícula. Tá? O IFSC. Não, talvez a demanda de ter a dupla matrícula existe, mas hoje nós não temos. Assim, Jana, eu imagino que nós não estamos com a dupla matrícula. Mas, assim, por exemplo, se no campus dela tem aluno que faz atendimento educacional especializado em outra instituição, né? Ele ganha do governo duplo... Aonde que está a dupla matrícula e não está para nós? No IFSC não está. No IFSC não está porque a gente não tem nenhuma dupla matrícula no IFSC, tá? Então, isso... Eu queria esclarecer que eu acho que tem uma diferença aí. Os nossos estudantes, eles realizam atendimento educacional especializado do jeito que a gente dá conta de fazer no campus. O que eu estava falando é que, para além do atendimento educacional especializado que a gente oferece, esses estudantes têm outras demandas. Por exemplo, historicamente, o campus Florianópolis, mais especificamente, ele trabalha com estudantes pelo processo seletivo e eles têm um alto nível. Então, a Fundação Catarinense de Educação Especial, o setor de altas habilidades, já verificou que a possibilidade de altas habilidades estarem lá é muito grande, porque a gente fazia um crivo de processo seletivo muito alto. E aí, a maioria desses estudantes eram medalhistas. Então, eles usavam isso como parâmetro. Só que ele não tinha avaliação. Então, eles entravam em contato com esses estudantes para ir para lá fazer avaliação. Essa avaliação que eu estou dizendo, que nós não temos condições e acho que a gente não tem que fazer no campus. Se o cara tem ou não tem, a gente não tem condições e acho que a gente não tem que fazer. Porque a gente tem que receber aquele estudante com aquela condição e o nosso objetivo é a aprendizagem dele. Nós vamos ter conhecimento para lidar já depois de um diagnóstico. Porque se a gente tiver que fazer esse diagnóstico, a gente vai ter que repensar esse modelo que a gente tem de NAPNE e as políticas do jeito que elas estão sendo construídas. Enfim, nós vamos precisar de uma outra estrutura. A gente vai precisar de outros profissionais e a gente vai ter que ter uma prioridade nesse sentido. Se institucionalmente tiver essa perspectiva de que em algum momento a gente vai substituir uma Fundação Catarinense de Educação Especial,
seja no aspecto avaliativo, a gente está pensando em outra proposta. Não era isso que eu estava perguntando. O que eu estava perguntando era... a questão do diagnóstico, Cris? Não, sim, porque assim, eu entendo que o aluno vindo com essa condição, eu vou fazer o atendimento educacional especializado. Agora, quando ele está nesse de ter uma avaliação, de precisar de um atendimento específico, complementação curricular, a gente pode oferecer. Se, de repente, a gente tiver cursos e unidades curriculares que tenham a ver com a área da habilidade dele. Por exemplo, a gente tem uma Altas Habilidades lá no campus e ela é de linguística. A gente fez uma mediação com a UFSC, com o setor lá de linguística, para ela ir fazer outras coisas, entende? É isso que eu entendo que faz parte do nosso trabalho. Agora, vamos supor que tem um serviço específico lá. A gente nunca vai ser substitutivo desse específico. Por exemplo, vou sair do PCD, vou lá para a saúde mental. Jamais eu consigo atender um aluno que não seja encaminhado, tenha um atendimento paralelo fora com um psicólogo, com um psiquiatra, enfim. Sim, ou isso até mesmo. o autista mesmo. A gente tem autistas hoje que estão sem atendimento fora. A gente não consegue substituir esse atendimento específico dele. Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que deixar bem demarcado esta diferença, porque há, sim, uma demanda social, uma demanda familiar. A gente recebe direto, a gente não tem condições de fazer psicoterapia e o município não oferece, vocês não podem fazer aqui. É natural que haja isso. Então, a gente tem que ter bem claro isso no serviço, qual é o nosso papel. Né? Por isso, quando eu fiz porque quando a gente estava falando ali... e a gente fala do público da educação especial, vem tudo da educação especial. É só essa diferenciação que eu quis fazer para não confundir uma coisa com a outra. Tem uma inscrita aqui. Mas é isso mesmo, Cris. Por exemplo, deficiência intelectual que eu vou trabalhar a seguir. A gente não vai diagnosticar alunos com deficiência intelectual. Né? Percebeu algum sinal, encaminha para o profissional especializado da saúde. A gente não diagnostica nada. A gente pode perceber sinais e, a partir disso, fazer uma investigação. Mas é isso. O que me parece, assim, vem bem da discussão de ontem, eu acho. Assim, nessa questão, assim, o NAPNE hoje ele atende a necessidades específicas. Então entra tudo no rolo, a educação especial, a necessidade, né? Então tá tudo no combo ali. Eu acho que quando a gente começar a clarear o que é e estruturar, isso é disso, isso é daquilo, eu acho que isso vai ficar mais claro, né? Que tipo de atendimento eu vou dar para essa pessoa? Esse aqui eu vou encaminhar para onde? Porque hoje tem essa dificuldade também embaçado. O que eu vou fazer? Porque a gente não tem essa estrutura. Eu acho que quando a gente estruturar, isso vai ficar mais claro. Eu acho que é isso. A Ivani. Então, assim, Cris, de novo, a Jana acabou de completar a tua fala ali atrás. Eu vi que a gente não quer substituir nada de serviço de ninguém. Não é essa, pelo menos, agora eu vou fazer um parênteses, pelo menos eu vim para cá, em hipótese alguma, pensando que a gente pudesse um dia chegar num serviço, não é nosso objetivo. A gente vai oferecer o atendimento educacional especializado. Hoje não temos, porque não temos profissionais, por toda a problemática que a gente bateu ontem a tarde inteira. Assim, volto novamente na questão da nomenclatura. Viu como parece assim ser uma coisa... né, banal, estamos aqui perdendo um tempo da gente falando sobre nome NAPNE ou nome outra coisa. De novo, isso aí dá a confusão que dá. Não dá para botar todos os gatos no mesmo saco. Né? Então, assim, a gente não vai ser substituto de nenhum serviço que já existe, a gente não vai fazer reabilitação com ninguém, a gente não vai oferecer serviço de saúde que esse aluno venha a precisar. A gente vai continuar a encaminhar. A gente precisa, por exemplo, com certeza, mapear lugares. Não vamos encaminhar o cara lá de Chapecó para vir aqui na Fundação Catarinense de Educação Especial. Quem é que vai bancar isso? Será que o município vai bancar aquele via SUS o atendimento fora de domicílio? Não sei. Não sei, a gente tem que mapear, esse é um serviço que a gente tem que saber, assim, nós, cada campus, cada núcleo, né, vai ter que, para a educação especial, vai ter que saber onde encaminhar
para uma possível avaliação, né? Vai ter que saber para onde encaminhar para um serviço de fono, de TO, de físio. Vai ter lugares que não vai ter isso. Nossa cidade não tem isso para a gente encaminhar, gente. Sabe, é fila de SUS, fila de postinho de saúde. A Juliele vai encaminhar ele para o postinho da saúde do bairro que ele mora, né? Não outra coisa. Agora, assim, o serviço de atendimento educacional, daí é outra coisa, né? Daí sim a gente pode vir a fazer. Cada um com a sua competência. O governo federal, o governo estadual, o governo municipal, né, nos níveis de educação municipal e estadual, que são, respectivamente, responsáveis por essa demanda, no entendimento. Né? E a gente é como se a gente tivesse uma duplicação do serviço. Né? Porque, por exemplo, a gente faz um encaminhamento... Só está com a Cris, porque a Cris tinha pedido para falar. O SUS mesmo tem já tem bem definido essas políticas de saúde específicas para atendimento de pessoas com as necessidades especiais, né? Então, assim, a gente tem que fazer a complementação, né? Trabalhar no nível educacional, no nível pedagógico, mas, assim, acho que isso está bem definido, que essa responsabilidade, né, voltada para a saúde, né, não é atribuição da instituição. Eu vejo dessa forma, né? Até porque a gente tem outras barreiras antes disso para ultrapassar, né? A gente nem tem um serviço ainda de educação inclusiva, então pensar isso eu acho que é uma ótica muito provisionada, uma ótica muito lá na frente. Acho que a gente ainda precisa pensar no agora, né? Na questão mais pedagógica. Essa questão que a Cris coloca, acho que é bem importante, né? A gente ter esse debate para poder provocar essa reflexão, né, gente? Para a gente ter um entendimento bastante claro de até onde é o nosso limite, que foi justamente o que a Cris colocou ali no questionamento, né? E o que a Flávia, né, coloca é justamente isso, pessoal. A gente tem que ter um cuidado muito grande para a gente não ingerir em outras áreas que não são aquelas que são da nossa competência. Nós somos uma instituição de ensino, né? Então, por exemplo, quando chega um aluno aqui, Juliele, que é da psicologia, a Cris também é da psicologia, né? Cadê a Jana, né? O pessoal da psicologia que está aí. A Carla também, que é psicóloga, né? A gente faz atendimento clínico no campus dos alunos? Não fazemos. A gente faz, claro, primeiro conversa, entende qual é a situação. Eu acho que é isso, tá? Se eu estiver falando besteira, vocês me corrijam. Entende-se, né, qual é o contexto do aluno, né, enfim, e aí, se ele precisar de atendimento clínico, faz o encaminhamento externo, né? Ou diz assim, ó, se for um aluno menor, mãe, tem que levar ele em tal lugar, eu já fiz um contato lá, eles estão esperando, não sei. Alguma coisa nesse sentido. Geralmente a gente faz um encaminhamento, né? Então, eu acho que é bem importante o que a Cris coloca, no sentido, né, que vocês aqui... eu acho que esse entendimento está bem claro aqui para vocês, né? Eu acho que isso é muito bom, porque senão a gente entra numa área que a gente jamais vai dar conta, né? A gente tem a vantagem no Brasil, pessoal, que nós temos o Sistema Único de Saúde, né? Embora algumas pessoas queiram, né, dizer que é ruim, que é não sei o quê, nananã, nós temos. Nosso país conta com esse serviço e a gente tem que brigar para que ele, né, para que ele continue existindo. Porque a tendência no atual cenário é que haja uma descontinuidade aí num prazo que nós não sabemos qual. E senão o pobre está lascado, gente. Falando português bem claro e técnico aqui, se a gente não puder contar com o SUS, né? Claro que no sistema, imagina, o SUS tem problemas? Tem problemas, claro que tem problemas, né? Porque você imagina um sistema único de saúde para atender quantos milhões de pessoas. É impossível não ter problema, né? Mas eu acho que ainda é uma fonte de apoio que a gente pode contar, né? Porque, assim, a gente sempre tem uma polêmica, pessoal, que a gente passa lá na DAE, até a gente discute lá, sempre converso com a Milene e a Jana sobre isso. Que a gente, vez por outra, recebe alguns questionamentos em relação ao seguro dos alunos. Aquilo que preconiza a lei e aquilo que os alunos eles sentem que eles teriam direito. Então, eles não se conformam que quando ele se machuca dentro da instituição, que é o SUS e o SAMU que vai atender, porque eles acham que é pouco, entende? Mas como nós somos uma escola federal, a gente não pode contratar um serviço privado. Não justifica, porque seria como se fosse pagar 2 vezes.
É a mesma questão, pessoal, que nós até tivemos o último vestibular aqui no domingo, né, o último vestibular da instituição, porque agora nós vamos adotar 100% Enem e SISU, ou seja, a instituição tinha uma dupla despesa, a gente fazia um processo seletivo adicional, sendo que o governo já disponibiliza um sistema nacional de seleção, né, para as vagas do ensino superior. Então, percebem, gente, que a gente não pode ingerir em outras áreas, que não são aquelas que são as nossas. Então, acho que é isso aí, né? Então, o entendimento de vocês eu vejo que está bem claro em cada uma das falas que foram colocadas aqui. Cris? Bom, só para esclarecer, eu citei alguns exemplos aí da questão da saúde mental, mas foi mais para fazer uma distinção, né? Eu tenho bem clareza qual é o público, quem é PCD e quem não é, né? Embora há uma discordância, se a gente vai fazer uma leitura mais ampla na perspectiva da educação inclusiva, né? É uma perspectiva mais ampla, mas eu consigo compreender qual é o público da educação especial, e não é essa confusão que a gente está fazendo, né? Eu queria dizer da matrícula, porque até a Fundação me ligou outro dia dizendo assim, Cris, eu fui pegar o censo e tinha 100 alunos com altas habilidades aí do campus, da onde surgiu esse monte de gente? Eu não sei como é feito isso, a gente passou o ano passado 100 alunos com algum tipo de deficiência. E aqui no que vem para a reitoria, a gente também tem as questões de saúde mental, que estão ali, né, quando a gente faz aquele levantamento. Então, ela coletou esse dado em algum lugar, e que tinha 100. Eu disse, não, está errado. Esse é o cômputo total de tudo que tem. Não é de altas habilidades. E lá aparecia como altas habilidades. Então, assim, a gente não recebe a matrícula dupla. Agora, alguém está usando esses dados. Tanto que a Fundação Catarinense de Educação Especial ligou para checar a informação dela assim, pois é que estranho, como é que pode aparecer tudo? Eu não sei como funciona isso. Eu sei que a gente manda os dados para cá. E alguém solicita para o IFES, que agora, como é feito isso, outra coisa que acontece, pela primeira vez lá no campus, eu comecei a checar com todos os departamentos, porque no ensino superior, tu tem lá, eles têm que colocar na planilha se o cara é PCD ou não, tem algumas... Então, assim, pela primeira vez, neste semestre, a gente conseguiu checar se todos os departamentos estavam colocando isso, naquele outro censo que eles fazem lá, que eu acho que é da educação superior, né? Então, quer dizer, são dados, eu não tenho informação, já pedi várias vezes, não sei o que a gente faz com isso, talvez isso nos ajudaria até, né, de alguma forma, em termos de recurso, enfim, só para esclarecer a pergunta que ela fez. E uma última questão que eu queria colocar assim, a gente tem necessitado de algum tipo de avaliação que o SUS não tem feito. O estudante vai no SUS, o SUS dá uma carta que ele vai ficar numa fila, sei lá, de 4 anos. Com essa negativa, a gente leva para assistente social, a gente ajuda o estudante a fazer 3 orçamentos particulares da avaliação que ele precisa e o campus banca essa avaliação, quando é avaliação. Ou seja, a gente precisa da avaliação, a estudante, isso está comprometendo a aprendizagem dessa estudante, e ela precisa de uma avaliação específica. Então, a gente também tem esse recurso, que é o recurso da assistência estudantil, e que ele pode ser utilizado. Por que eu estou falando isso? Porque talvez em alguns municípios não tenha o serviço. Então, você vai no SUS, você pega a negativa do SUS, o SUS vai dizer, não temos especialista, ou a pessoa vai ficar numa fila de tanto tempo, ou enfim... A pessoa tem essa negativa. A gente faz isso, traz no campus, a assistente social monta um processo dizendo, olha, a estudante não tem condições, a gente justifica tecnicamente por que ela precisa dessa avaliação o mais rápido possível, porque ela está tendo prejuízos na aprendizagem dela, e aí ela recebe o recurso da assistência estudantil. Então, essa é mais uma possibilidade que eu queria colocar em relação a essas questões. Bem interessante. Quer falar, Gi? Bem interessante, viu, Cris? Muito bom saber que o campus Florianópolis, que para nós é sempre o campus rico, né?
Os do interior são os pobres e o campus Florianópolis é o campus rico, porque tem muito aluno, né? Acaba recebendo mais recurso e tal. Eu acho fantástico assim, essa política interna do campus de trabalhar com assistência estudantil, né? Que isso é recurso do campus, inclusive, né? Não é nosso, não é o recurso da assistência estudantil, digamos, de todos os campos, né? Então é uma política muito interessante, até porque dentro da assistência... Isso. E a gente pode utilizar aquele recurso, além do PAES, sim, porque lá no decreto 7234 o pessoal fala mais ou menos em 10 ações, né, que a gente pode trabalhar no assistência estudantil. E atenção, a questão da saúde é uma delas. Bem interessante. A gente tentou, pessoal, ano passado, fazer uma parceria com a UFSC, até que nós não conseguimos avançar, porque a gente gostaria de garantir, pelo menos, o atendimento odontológico aos nossos alunos. Né? Claro, só que a UFSC está em Floripa, né? A gente teria que estender esse trabalho, talvez a gente tenha que ampliar esse debate aí. Eu sei que não é pauta e a Ana tem um monte de coisa para falar, mas a gente pode conversar depois em off, quem tiver interesse, a gente pode ver uma forma de articular isso, porque com a interiorização das universidades, por exemplo, e até com as universidades privadas que tem no interior, que tem curso de medicina, que tem curso de odontologia, a gente pode pensar em fechar algum tipo de parceria com o Instituto, que os alunos sejam atendidos nas aulas práticas deles, né? Eu mesma já fui atendida pelos alunos aqui da UFSC, da odontologia, e foi excelente, né? Então, a gente pode trabalhar nesse sentido, né? Por exemplo, o campus Florianópolis tem dentista no quadro, né? Acho que tem 1 ou 2, mas a gente poderia pensar na perspectiva de ampliar isso para os demais campos, em parceria com universidades privadas, que eu acho que seria uma forma de também, não necessariamente ter a questão financeira, porque hoje ela está muito difícil, muito complicada, mas no sentido de ter a parceria mesmo, que eu acho que resolveria um pouco dessa questão, né? Hoje, só para complementar nesse sentido, tá? Eu sei que o Campus São José já discutiu isso em relação à situação dos dentistas e tem um problema muito grande com os insumos e materiais, que não é um material simples. Inclusive, na Prefeitura de Florianópolis, que é um sistema de saúde diferenciado. Aqui a gente tem Joinville e Florianópolis, que tem um sistema de saúde que é bom e que funciona quando a gente encaminha os alunos, mas no restante do estado a situação não é bem assim, né? E aí até queria, acho que a Cris lá estava ouvindo, quando o pessoal falou, Florianópolis tem, a Ivani e a Ana, na verdade tem mais ou menos, porque tem os serviços, mas tem uma fila monstruosa, né? Então, quando a gente já ajudou a orientar em alguns campos, um caso grave de Garopaba, emperra nisso. Existe o serviço, tem a fundação, mas a fundação também tem os seus limites, a fundação tem uma estrutura bastante precária. Lembramos que a fundação é desse estado que já é um dos estados que já tem vários cortes, é o estado que já fez o aumento da contribuição da Previdência dos servidores, etc. O nosso estado tem uma situação, ele ainda não está nas calamidades de Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, porque já fez cortes, né? Os nossos colegas professores do estado têm uma condição de trabalho horrível. Então, mesmo existindo alguns serviços, às vezes cai nisso que a Cris está falando, né? Realmente, existem os serviços, existem algumas possibilidades, mas várias vezes você esbarra, quando é especializado, você esbarra na questão da fila. E, às vezes, não existe o serviço especializado, né? Então, a gente também estamos na Grande Florianópolis, estamos num lugar onde concentra serviços, mas isso não significa que esses serviços sejam acessíveis para os nossos alunos, né? E aí a gente tem que pensar, se a gente... Acho que uma reflexão que a gente precisa fazer para frente qual é a nossa posição. E aí hoje eu acho que tem 2 assistentes sociais só, mas aí a gente precisa pensar qual é a nossa função. A nossa função é pagar o serviço, e aí eu não tenho uma resposta, eu acho que a gente precisa pensar mesmo. É pagar o serviço ou é tensionar via garantias de direitos dessas pessoas para que os serviços funcionem? A gente precisa fazer essa reflexão a respeito do atendimento de todos os alunos. A gente fala dos com deficiência, sim, porque é uma questão muito difícil e muito específica, mas de todos os nossos alunos. A gente não pode abdicar a mão de requerer que o requerido espaço faça o seu serviço, né? Então, tem esse processo, assim, né? É verdade. Pessoal, tudo que foi trazido aqui na fala de vocês perpassa essa discussão mais ampla da inclusão escolar, né? De como
colocar em prática a inclusão escolar. Então, a gente já discutiu algumas coisas nas falas, vocês trouxeram, e é isso que a Cris trouxe inicialmente, compreender, né, o papel realmente da escola regular, desse serviço de educação especial que vai ser realizado. Por isso que é importante trazer isso e levantar, né, essa discussão. Conhecer os documentos que orientam as políticas de inclusão é necessário, respalda o nosso trabalho. A Ivani trouxe ontem à tarde nas falas. Esse material vai ficar para vocês, então quem puder revisitar, ler, conhecer, é fundamental, é importante e respalda, né, o que a gente vai colocar em prática. Compreender, então, os fundamentos da inclusão escolar, reconstruir a filosofia do PDI, né, as nossas ações práticas que a gente efetiva na sala de aula, com os alunos, na instituição, nos campos, eles estão em uma política institucional maior, né? Então, que política é essa? É uma política que traz, sim, a perspectiva e a necessidade da inclusão escolar, de atingir e garantir a aprendizagem de todos os alunos, né? Criar as redes de apoio, que vocês já mencionaram também, elas são fundamentais, não tem como garantir a aprendizagem dos alunos, né, especialmente desse público específico que a gente está discutindo aqui, sem ter essas redes de apoio. O acompanhamento da fonoaudióloga, da fisioterapia, da psicologia, e aí vão se criando essas redes de apoio em cada município, dentro da necessidade, as instituições que se fizerem presentes, né, e ver essas possibilidades de articulação com o IFSC. Então, obter a participação da comunidade escolar, trazer os pais para a discussão também, que projeto de instituição nós queremos, né, realizar, precisa, sim, ouvir os alunos, precisa, sim, ouvir os pais e toda a comunidade, né? Uma política de inclusão não vai se efetivar apenas na escola, ela tem que ser algo realmente discutido com todos que fazem parte daquele contexto escolar. E repensar a prática pedagógica, né? Como já falamos também, inclusive, ontem, esse modelo de escola ele já denuncia que precisa ser repensado, modificado, né? Fazer mais do novo não vai, né? Fazer sempre a mesma coisa, tem que haver, sim, uma mudança. E aí isso também vai precisar estar presente nas nossas discussões, porque isso não vai acontecer de um dia para o outro, né? Mas é necessário e a gente precisa fazer esses enfrentamentos. Tem a inscrita? O microfone, só um pouquinho. Está aqui? Aí na frente, eu acabei deixando aí. Queria só fazer um adendo que eu acho que é bem pertinente, que é a questão de rede de apoio, né? Porque a gente pensa muito na institucionalização, né, dos atendimentos. Então, acho que a gente criar também vínculos, como a Jana falou, com instituições de fora. Assim, eu tenho 2 experiências para compartilhar com vocês. Eu sou professora da graduação de uma universidade particular em Lages, da FACVest. Então, a gente é responsável pelos estágios na parte de fisioterapia. E o nosso campus ele é um campus novo, um campus que ele tem algumas limitações, principalmente estrutura física, né? A nossa estrutura física ela é uma estrutura que hoje ela aporta os alunos, mas se a gente tiver algum acréscimo, por exemplo, entrar mais um curso, já vai ser uma coisa que vai trazer algumas dificuldades para o campus, a gente vai se adequar, mas vai trazer algumas dificuldades. Então, assim, essa questão que a gente passa hoje, orçamentária no Brasil também, né, que todos nós estamos passando uma situação de muitos cortes, né? Então, assim, os campos recebiam uma verba gigante em 2012, 2013, nós tínhamos um orçamento interessante, e depois disso a gente começou com as vacas magras, né? Então, assim, criar vínculos com outras instituições, às vezes não é mais fácil, digamos assim, mas acho que é mais pertinente do que, às vezes, a gente criar um serviço. Então, a gente pensa muito no nós como instituição, né? Temos que criar tal serviço, temos que fazer uma estrutura, e, às vezes, criar essa estrutura vai trazer um dano, entende? Uma dificuldade tão grande, e a gente tem do lado uma estrutura já montada, como, por exemplo, a FACVest. A FACVest, lá, a instituição que eu trabalho, o que acontece? Ele já tem uma estrutura toda montada para receber, né? Então, assim, a gente hoje encaminha
pessoas. Eu encaminho, eu participo de eventos para a gente poder encher, digamos assim, a clínica escola. Né? E sendo que, e às vezes as pessoas falam muito assim, né? Não existe esse serviço, mas às vezes a gente não tem conhecimento de que existe esse serviço e de uma forma muito mais adequada, muito mais preparada, né? Então, assim, acho que criar pontes, criar uma rede de apoio que não vise só a instituição, mas uma rede de apoio externa. Né? Criar vínculos, criar com outras instituições. A rede de apoio implica isso. Isso, buscar, vai trazer... né, na comunidade, nessas exatamente, vai trazer. O SUS também, outra coisa que eu queria colocar, o SUS também tem, agora eu não me recordo o nome, mas é uma política, é um programa que ele atende, ele é específico para pessoas que estão estudando, que estão independente de idade escolar. E eles fazem esse apoio psicológico, fisioterapêutico, TO. Isso tudo é aportado. No município de Lages, ocorre que o município criou um espaço para fazer esses atendimentos. Mas nos outros locais, você vai no posto de saúde, requer, vai fazer, às vezes, num ambiente particular, numa clínica particular. Entende? Mas você vai ter acesso. Então, acho assim que, às vezes, a gente pode pensar que a gente não tem esse serviço, vamos fazer um encaminhamento, né, para a pessoa realizar esse serviço. E às vezes a gente está muito preocupado com a questão do ônus, vai gerar ônus para a instituição, o orçamento está pequeno, mas às vezes tem situações bem mais fáceis, né? Eu vejo assim que, principalmente no estado de Santa Catarina, que é um estado tão rico, né, e a gente vê que existem muitas estruturas. Eu residi no Amazonas não tinha para quem encaminhar. Vai encaminhar para quem? Não tem uma outra instituição para a gente fazer uma rede de apoio. Né? Aqui nós temos, em todas as cidades, eu acho que quase todas as cidades aqui do estado, nós temos sempre 2 ou 3 ou 4 opções de instituições públicas, né? Ou particulares, enfim, que nós possamos estar fazendo essa rede de apoio, né? Criando essa rede de apoio. Então, às vezes, é mais fácil não pensar em... Às vezes, assim, eu vejo assim, essa dificuldade, essa barreira de criar-se algo, né? Não na relação da educação pedagógica, é uma coisa que é importante para a gente, né? É necessária. Mas eu digo, no atendimento de um físio, de uma psicologia clínica, talvez seria mais interessante a gente fazer essa... Não é criar esses serviços aqui. Sim, eu entendo. Mas eu digo assim, do encaminhamento, né? Por exemplo, a Cris colocou da avaliação, né? Que a instituição tem que tirar esse dinheiro da instituição, digamos, e, por exemplo, isso é uma coisa que é feita em muitos locais que eu conheço de forma gratuita. Entende? É assim, se a gente está nessa questão da duplicidade, né, que a Jana também levantou, da duplicidade de custos, né, que acontecia no sistema de ingresso, né, aqui no IFSC, né, então foi cortado. Então, quem sabe isso também seja uma outra possibilidade, né? Então a gente pensar pensar, né? Enfim, pensar. Pensar em caminhar, né, Flávia? Depois eu quero conversar contigo em off para entender um pouco mais desse programa do SUS, até para a gente viralizar isso, né? Para que as pessoas tenham acesso nos campos, gente, isso é fundamental. Eu não tinha nem ideia de que isso existia. Isso é maravilhoso. Oi? Saúde na escola. Pessoal, algum comentário referente a isso, a essa questão da inclusão, desses movimentos que a gente já discutiu até agora, porque, encerrando essa parte, eu inicio a parte da deficiência intelectual, mas nós temos daqui a pouquinho o café, né? Então, alguém quer fazer mais alguma fala? Rafael? Eu só queria fazer uma fala. Só um pouquinho, Rafa, o microfone está vindo ali. Eu queria fazer uma pergunta para a Ivani, porque depois na nossa programação a gente tem a oficina de customização de tecnologias assistivas amanhã. E aí eu queria perguntar, até onde essa parte seria uma parte do IFSC nossa,
e a gente pode estar auxiliando o nosso aluno, e se isso não seria uma prática do terapeuta ocupacional de um outro profissional. Porque quando eu vi isso na programação, e aí eu comecei a ver aquela lista de materiais, e eu me imaginei na oficina, logo me veio um terapeuta ocupacional em mente. Posso responder amanhã isso para ti e para deixar a Ana? Pode ser? Porque a gente vai entrar na discussão de manhã, na parte mais teórica, e daí vocês vão ver que algumas coisas é do TO, outras não. Mas amanhã daí você... Estava se falando dos outros profissionais... Sim. Isso, mas pode... Ótima pergunta, tá? Mas eu acho que amanhã a gente... Para deixar a Ana... Então, amanhã Já fica a gente conclui esse registrado, Rafa, debate. tá? Fica registrado aí amanhã. Então, pessoal, quem já ouviu falar sobre deficiência intelectual? Todos conhecem esse termo ou não? É novo para alguém? Já ouviram, de certa forma, falar sobre isso? Para iniciar esse tema, que é bem complexo, né? Falar em deficiência intelectual é, a priori, já complexo. É muito mais em uma instituição que prioriza, né, os conhecimentos lógico-matemáticos, científicos, tecnológicos. Então, é um desafio, mas vamos desenvolver aqui, né, da melhor forma possível. Podem ir fazendo perguntas, tá, pessoal? Eu acho que isso dá dinâmica aqui para a capacitação. Como já falamos ontem, é um momento mesmo de diálogo, de discussão, e é um público-alvo que coloca em xeque, né, a estrutura da escola tal como ela está posta hoje. Então, por isso, eu trouxe aqui, inicialmente, uma problematização. Alguém gostaria de fazer a leitura? Tá. Podemos só iniciar, então, aqui, alguém faz a leitura e vocês vão pensando nisso no café e a gente vai aí para a discussão, porque esse ponto aqui eu queria abrir para a discussão, ouvi-los depois, pode ser? Eu posso ler. A Gi se prontificou Vou aqui ler para porque eu ler. estou com o microfone na mão, né, gente? Vou aproveitar o ensejo aqui. A deficiência intelectual coloca em xeque a função primordial da escola comum, que é a produção do conhecimento, pois o aluno com essa deficiência tem uma maneira própria de lidar com o saber que, invariavelmente, não corresponde ao ideal da escola. Na verdade, não corresponder ao esperado pode acontecer com todo e qualquer aluno, mas os alunos com DI, tá? DI. É a abreviação de deficiência intelectual. É que cortou ali. Com o DI, denunciam a impossibilidade de atingir esse ideal, de forma tácita. Eles não permitem que a escola dissimule essa verdade. As outras deficiências não abalam tanto a escola comum, pois não tocam no cerne e no motivo da sua urgente transformação. Entender a produção do conhecimento acadêmico como uma conquista individual. Batista, Mantuan, 2006. Então, pessoal, eu trouxe aqui um trecho de um texto da Mantuan, não sei se alguém conhece da Mantuan e da Batista. A Mantuan é uma autora da área, discute, né, a questão da inclusão escolar. E eu sei que ela não é bem vista por todos os profissionais da educação, algumas pessoas têm uma certa restrição, mas eu achei bem pertinente essa parte, né, e especificamente em relação ao aluno com deficiência intelectual, vem muito ao encontro do que eu penso, eu acredito, e outros autores também discutem. Então, fica essa problematização inicial, a gente pode sair para o café, e aí, no retorno, eu gostaria de ouvir a percepção de vocês também sobre isso. Eu tenho uma parte falando da deficiência intelectual, o que é, brevemente para situá-los, talvez alguém não conheça, né, essa terminologia, do que se trata. Então, há uma parte mais teórica do que se trata a deficiência intelectual e, depois, a parte final são as possibilidades de atuação, que seria a parte final. Tem alguns vídeos também bem interessantes, vídeos mais curtos, mas que são bem pertinentes também para a gente entender e contextualizar melhor essa situação. Tá certo? Então, vamos para o café, que já está pronto ali nos aguardando, e a gente retorna em quanto tempo, meninas, vocês acham? 15 minutos. 15 minutos? Então, tá bem. Padrão.